Abra, por favor, lá no livro de Filipenses. Nós estamos estudando a carta de Paulo. Capítulo 2. Nós já entendemos qual é a natureza da interpretação dessas cartas e propósito da carta de Paulo. E muitas vezes nós queremos que a doutrina, ou seja, os ensinamentos, eles sejam unicamente voltados, ou de maneira direta ou indireta, para a interpretação de formação doutrinária da igreja, e não é só isso. Não se resume somente a isso. As cartas de Paulo, como as interpretações já foram dadas anteriormente, visam não somente fortalecer a doutrina da igreja, como estabelecer um vínculo de relação entre as pessoas que estão dentro da igreja. E é esse o nosso propósito. Se nós já identificamos o problema e ainda não entendemos por que o evangelho não cresce, se tem crescido, não tem crescido da maneira como Deus gostaria, como é que nós podemos mudar isso? Quais são as expectativas de hoje, da igreja moderna, em mudar essas coisas? E o irmão precisa levar em consideração que o evangelho é uma boa notícia, é um conjunto de informações ligadas a Jesus que nos trazem notícias boas, mas nem sempre nós conseguimos vivenciar essas notícias boas. Essas notícias às vezes são ruins. Vivemos em um tempo onde as pessoas reclamam, murmuram, se afastam, levam fardos pesados, procuram outras ferramentas para poder resolver questões espirituais, e por esta razão que nós estamos aqui preocupados e tentaremos falar sobre algumas questões e aspectos baseados na visão paulina para melhor crescimento do evangelho e da igreja de Jesus. Assentados como os irmãos se encontram, Filipenses 2 em diante. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando uns aos outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Volta um pouquinho, por favor, irmã. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo uma forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. E se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até esse verso nos é suficiente. Feche os seus olhos e vamos conversar com Deus. Pai querido, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Nos dê, Senhor Deus, entendimento. Nos faça compreender, Senhor Deus, o que devemos fazer para que haja crescimento no Teu reino, para que o Teu evangelho cresça, para que o mundo conheça o Teu amor.
É em nome de Jesus é que eu lhe peço e oro, hoje e sempre. Amém. Você certamente deve, todas as vezes, se perguntar: por que eu estou lendo mais uma vez isso aí? Este livro. E eu considero isso importante porque, às vezes, nós repetimos mesmo as coisas para que você tenha condições de fazer um juízo próprio, construir alguma coisa sua a respeito daquele tema. E o tema de abordagem é o seguinte, aquilo que eu considero hoje fundamental, primordial. A igreja de Jesus, nos dias atuais, ela, para fazer o evangelismo lá fora, para que ela possa cumprir a sua missão, ela precisa estar bem ajustada aqui dentro. E os elementos, as pessoas que compõem essa instituição, precisam compreender determinados princípios. Princípios esses que, desde a nossa vida cristã, desde o primeiro momento da nossa convivência, nós ouvimos as pessoas falarem que nós somos irmãos. Somos irmãos por quê? Por que nós devemos ajudar uns aos outros, ou amar uns aos outros? Por que nós temos um Deus em comum? Por que temos o Senhor como Senhor da nossa igreja, como cabeça da igreja? E a igreja, simbolicamente, é o corpo. Como que a igreja é a noiva desse casamento e Jesus é o noivo? Bem, estabelecidas aqui algumas questões, que certamente você já ouviu falar disso em algum momento da sua vida cristã. Isso tudo é fácil na teoria você compreender. Na prática, nós entendemos que o apóstolo Paulo não estava preocupado com a versão institucional da igreja, o ide de Jesus institucional. Ele estava preocupado com a fábrica de pessoas que iriam cumprir esta missão. Este era o grande desafio do apóstolo Paulo. Falar para uma igreja que depois de 2000 anos estaria passando e convivendo e tendo os mesmos problemas do que a igreja primitiva, que é relacionamento, comportamento entre pessoas, convivência. Baseado, então, neste aspecto, que eu separei 3 coisas nesse capítulo, no capítulo 2 de Filipenses, para pensarmos e julgarmos a nossa sintonia com aquilo que Deus gostaria que a igreja estivesse vivendo. E o primeiro aspecto, ele se baseia no versículo 1. Obviamente, faremos a leitura novamente. E diz assim, versículo 1. Portanto, se existe alguma razão, algum encorajamento, alguma coisa que nos possa fazer ficar junto, é o amor. Esse é o ponto fundamental. Se tem alguma coisa que nos faz diferente de qualquer sociedade hoje existente, seja ela autônoma, anônima, seja ela secreta, seja ela de caráter do terceiro setor social, uma ONG, ou CIP, ou seja o que for, a característica que nos faz diferente é o amor. Mas eu não quero falar sobre o amor, porque o amor, você sabe o que é o amor. O amor, você recebeu o amor que você não tinha. Você aprende diariamente a respeito desse amor. Não precisa provar, porque Jesus já provou o seu amor por você. Mas eu quero falar das outras coisas que vêm depois. Alguma comunhão do Espírito. É o amor que nos faz ter comunhão. Não é a comunhão que nos faz ter amor. Se nós invertermos as coisas no mundo espiritual, nem sempre o resultado é o mesmo. Porque entendemos que se nós amamos, nós temos comunhão. Em primeiro lugar, porque passamos a levar a fé através da fé do outro. Em segundo lugar, passamos a levar o fardo uns dos outros. Passamos a conhecer a limitação uns dos outros.
passamos a interessar-se pelo crescimento uns dos outros. Então, nós entendemos que nessa direção, amor gerando comunhão, nós levamos uns aos outros. A fé, o fardo, ao crescimento, nós conseguimos colocar em prática, de fato, o amor de Cristo. Agora, se invertermos, essas coisas podem serem observadas, nós podemos encontrar essas coisas, mas quando nós temos comunhão para amar, se essa comunhão acabar, acabou o amor. Nós temos tentado fazer uma vez por mês, e eu vou pedir nesse momento para que a Cristiane coloque o flyzinho, o café de comunhão. E qual é a relação que eu faço com este aviso aos irmãos? O café de comunhão. Para que foi estabelecido isso? Uma ferramenta, tá ali, os irmãos certamente já receberam alguns no WhatsApp. O café da comunhão tem como objetivo, lembra que eu estou falando de comunhão para o amor? Para você sentir falta de alguém no seu café. Mas não dá tempo para você praticar todo o amor. Uma outra maneira, obrigado Cristiane, uma outra maneira de nós entendermos esta intercessão, quando temos comunhão para gerar amor, a ação social. Quando você traz o quilo da sua casa, deposita como altar, como oferta, e alguém que você não sabe, não viu, não sabe para onde vai ser destinado, recebe, você está gerando comunhão e amor. A caridade se transforma em amor. Mas entende porque muitas vezes essa caridade acaba, o amor acaba? Porque ele fala que muitas vezes nós achamos que é interessante para a gente fazer isso. E aqui tem um grande problema. Tem gente achando que fazer caridade vai levar você para o céu. Tem gente achando que você viver em paz com as pessoas, você ser um bom cidadão, vai levar você para o céu. Tem gente pensando que a harmonia, que você vive em paz, esse estado de espírito na sua casa, vai fazer com que Deus esteja lá. E assim nós nos omitimos de algumas outras coisas que é de total responsabilidade da igreja. Cumprimos a parte religiosa, mas não conseguimos fazer crescer o amor mútuo, cooperativo, o que de fato era a essência da igreja primitiva. Eles tinham tudo em comum. Não tinha falta de nada. E o último versículo daquele capítulo, em Atos capítulo 2, versículo 47, diz: e Deus acrescentava à igreja os que deveriam ser salvos. Isso é um problema de Deus, desde que a igreja cumpra a sua parte. Compreende a diferença? Porque podemos estar pensando que estamos fazendo a coisa certa, mas não é amor. O verso 2, nos aprofundando um pouquinho mais. Se fazemos isso na linha certa, na direção certa, o que acontece? O amor completa a minha alegria. O amor gera comunhão, e aí o amor completa a minha alegria. Sabe o que é gozo? É uma alegria completa, que não falta nada. Se você parar para pensar, poucas vezes você sai da igreja em estado de gozo, de alegria completa. Você pode sair alegre. A propósito, é um desafio nosso, nós chegarmos aqui de um jeito e sairmos daqui alegre. Se chegou triste, sai alegre. Chegou alegre, saia mais alegre. Mas para chegar a esse estado de alegria completa, você precisa fazer algumas coisas. Primeiro, ter o mesmo modo de... Leia ali, por favor, irmão. É literal. Mesmo modo de pensar. Por que o pastor inventou esse negócio de receber aí 200 irmãos que eu nunca vi? Vai gastar água, vai gastar luz, vai gastar papel, vai gastar gente, tem que ter gente para abrir a porta, botar som. Vai ter que... É muito trabalho. Ah, mas como eu sou um servo obediente, eu vou fazer.
eu vou fazer. Mas essa pessoa está tendo o mesmo modo de pensar? Essa pessoa está vivendo o mesmo modo de pensar? Seja sincero, igreja. Tá? Está? Sim ou não? Não. Então dificulta o crescimento. Porque é um momento em que nós não temos o mesmo modo de pensar, gera insatisfação, e alguém, quando lhe vê fazendo alguma coisa para o Senhor, vai falar assim: posso usar o seu nome, irmão Ramon? Posso usar o seu nome como referência? O Ramon não está feliz, ele está fazendo obrigado. Você consegue entender o que dificulta? Há uma outra falsa impressão que nós passamos. Vou continuar a usar o nome do Ramon. O Ramon veio e passou o dia todo rindo. Aparentemente, ele estava fazendo com muita alegria. Mas ele não separou aquilo para o Senhor. Aquilo ele fez porque dentro da rotina dele ele já está acostumado de fazer. Isso é o mesmo modo de pensar? Eu tive a oportunidade de entrar no finalzinho da reunião do Vida com Deus. E a partir daquele momento eu vi que o pastor reclamou no sentido de cobrar, pelo menos mais 5 vezes, irmãos, que entraram lá, sabe que tem que preencher o formulário, sabe que tem que separar o local na sua casa para orar, e ainda não fizeram. Isso de alguma forma me incomoda tão profundamente, porque alguém que está gastando, investindo, no meu entendimento, tempo dele para cuidar de mim, desenvolver um método para tomar conta da minha vida, abre mão de recurso financeiro, porque nada, internet é paga, para mim, e eu não faço o mínimo. Sabe por quê? Porque eu não tenho o mesmo modo de pensar. Porque se eu estiver ligado com o mesmo modo de pensar, na mesma hora que determinar alguma coisa para ser feito, o que o coração vai fazer? Para tudo e vai fazer. Não, mas eu não tenho tempo. Isso é desculpa. É porque você não está pensando igual. Em qualquer área da tua vida, em qualquer direção da tua vida. Se você na sua casa tem um projeto, um plano, e 5 outros elementos têm pensado diferente, quando esse projeto vai dar certo? Nunca. Quando que você está com um sonho de botar uma caixa d'água nova na sua casa vai dar certo? Nunca. Trocar a tábua do banheiro da sua residência? Nunca. Consegue entender que não é só aqui que você tem que ter o mesmo modo de pensar? Aqui são coisas espirituais que atingem diretamente a sua vida na sua casa. Diretamente. A sua vida em qualquer área. Porque quem não busca, vamos pensar num caminho contrário. Quem não busca em primeiro lugar o reino de Deus, não tem as demais coisas o quê? Acrescentadas. O pastor não está brigando com a igreja. E nem o apóstolo Paulo. O pastor está dizendo para vocês: olha, quer aumentar a sua alegria? Tenha o mesmo modo de pensar. O que mais? Tendo o mesmo, leia, o mesmo amor. Então eu preciso saber o amor do outro. Ó, posso usar seu nome, irmão Antônio, como referência? Irmão Antônio? Alguém conhece o irmão Antônio? Levanta a mão, irmão Antônio. Eu estou conhecendo o irmão Antônio. Já fui na casa dele. Já tomei café, rocambole com doce de leite, chazinho. Ele viu que eu não gosto muito do café, ofereceu 3 ou 4 tipos de chá, com mel. Não era açúcar não, melzinho da Bahia, né, Antônio? Eu estou conhecendo o amor do Antônio. Quando ele chega, ele me procura, eu abraço,
Irmão, passou bem a semana, nos falamos pelo WhatsApp, que hoje é um mecanismo para ter comunhão. Estamos tendo o quê? Interesse em conhecer um ou outro. Já trouxe o filho, quero conhecer o outro, quero ir lá na casa do filho do outro, ajudar os irmãos dele que estão com dificuldade lá em Nova Iguaçu por causa das chuvas. Nós estamos tendo o mesmo modo de pensar, mas também o mesmo, segundo, amor. Você consegue entender isso, irmão? Que não é de falar. Ninguém quer dizer para o outro simplesmente assim: ô irmã Beth, eu te amo. E passar 30 anos o irmão falando para o outro irmão assim: ô irmão Amândio, eu te amo. E você não conheceu o amor do outro, o limite da paciência do outro, a bondade e a misericórdia do outro. Quantas mil o outro consegue andar com você, porque você não é perfeito? Não é assim, varão? Você precisa entender isso. Porque quando você conhece o amor do outro, quando faltar o amor dele, Deus dá. Olha que coisa maravilhosa. Quando acabar o meu amor, entra o amor de Cristo que está em mim, e que é o que nos une na verdade. Quando o seu amor falta, o que nos une não é a nossa amizade, não é o quanto eu pude fazer para te ajudar, não é o que me interessa da sua relação comigo, não é o que eu posso tirar de você para a minha vida, mas é o amor de Cristo, que não tem limite, não tem altura, não tem largura, não tem profundidade, não tem dimensão, não tem como comparar. O que nos une é muito mais forte do que o que nos separa, mas eu preciso conhecer o amor do outro. Eu preciso fazer isso. É pouquinho, é muito pouco. Na ceia, próximo domingo, você come o pão, bebe o vinho, e a gente sai daqui achando que estamos em comunhão. Ah, estamos em comunhão. Comemos o pão, bebemos o vinho. Não é isso. Só isso não dá, não. Isso é pouco. Para quem é corpo de Cristo, isso é muito pouco. Paulo estava falando: olha, cuidado, vocês têm que ter preocupação com isso. Vocês precisam ter essa mesma preocupação. E por último, queridos, mesmo modo de pensar, mesmo amor. Terceiro, sendo unidos em alma e mente. Quando terminou o evento ontem, bateram uma foto. A foto de quem esteve ontem. Tinha praticamente o dobro de pessoas do último evento. Porque o último evento tivemos poucas pessoas. Tinha bastante gente, não tinha, Lucas? Bastante, irmãos. Mas ainda faltou você. Consegue entender? Se eu estou com o mesmo modo de pensar e desejoso a conhecer e estreitar o amor, eu preciso estar unido. Eu preciso estar unido. Eu preciso aproveitar todas as oportunidades para estar junto. Isso que alimenta, aquela teoria, né, do carvãozinho dentro da fogueira. Ele é aceso, ele acende. E se ele está um pouquinho apagado, ele acende com o outro encosta nele, acende ele. Quando você vê, está todo mundo cheio da graça de Jesus. Ivanildo essa semana mandou uma mensagem para mim dizendo: nós vamos voltar à união às 6 horas. Vocês sabiam disso? A união de adultos? Quantos fazem parte da união de adultos hoje? Não, levanta a mão, baixa. 35 em diante, 35 anos em diante. Levanta a mão agora, por favor. Os que fazem parte. Levanta bem alto assim. Se tiver vencido aí, você perdoa o irmão que está do lado. Certo? Levanta assim, bem alto, bem alto. Isso. Eu quero pedir ao Senhor uma bênção por você. Quero pedir ao Senhor agora uma bênção para a tua vida. Porque é muito difícil você largar o jogo do Flamengo para vir às 6 horas. É muito difícil você parar. Continua a mão assim, por favor. Isso. É muito difícil você deixar de passar sua roupa, porque segunda-feira você acorda atrasado para poder ir trabalhar. Aí você vem, larga tudo isso para estar aqui às 6 horas. Porque para estar aqui às 6 horas, você tem que sair de casa às 4h30. É muito difícil, dia de sol, chuva, você abrir mão
do seu dia de sonequinha. Não tem? Dominguinho, você deita 2 horas, meia horazinha, já renova as forças. Continua com a mão assim, irmão. Eu só vou falar mais pelo menos 1000 características. Irmão, eu sou muito grato, porque se você não vem às 6 horas, eu não tenho você às 19 horas. Você consegue entender? Você chega aqui às 18. Quando o culto começa às 19 horas, você já está aqui. Convide quem não tem condições de estar, para começar a estar. Estimule a pessoa. Pode abaixar, varão. Não tem outro propósito. Quando você jovem vem para a união de jovem, é a mesma coisa. Os jovens de 17 anos para baixo, levante a mão. Pode ver que eu troquei, né? Porque essa aqui está doendo. Levanta a mão, os 17 para baixo, que vem na união de jovem. Levanta a mão assim, por favor. 17 para baixo. Não, minha filha, me perdoe. 35 para baixo. 35 para baixo. Isso, levanta. Não é difícil? Não é? Finalzinho de tarde, querendo andar de bicicleta do Itaú na praia. Não é? Você pega ali o metrozinho, desce lá em Botafogo, pega a bicicleta, dá uma volta em Humaitá, pega o metrô de volta, volta para casa, levanta e continua. Não é difícil? Pô, domingo, o único dia que eu tenho para dar um rolezinho. Irmão, eu sei do sacrifício que você faz para vir à igreja. Eu sei o sacrifício que você faz. Mas quando você vem às 19 horas, você já está no culto. Consegue entender? Consegue? Unido é isso. Eu abri mão daquilo que eu gostaria, da maneira como eu penso, daquilo que me faz ser confortável no Evangelho, para fazer com que o outro, aquele que não está tendo condições de vir, está difícil, está fraco, mas aí pelo meu comportamento, eu ajudo o outro a levar a sua fé, a levar o seu fardo, a viver o amor de Cristo e crescer. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Deus abençoe você. E coloque a sua vida sempre à disposição desse Deus, para que através do que você está fazendo, e eu quero pedir ao Senhor, para que você continue fazendo e fazendo mais. Olha quantas coisas nós estamos fazendo para a glória de Deus. Vamos nos colocar de pé, convido os irmãos.